Eu acho que a poesia lírica dá instrumentos, na medida em que a poesia lírica está lidando com o eu, né, desde lá de Safo e tal, está lidando com o eu e com as questões do eu, ela dá instrumentos para a gente interrogar isso, para a gente pensar radicalmente, assim, e pensar isso radicalmente dá na imagem, inevitavelmente. A gente vai para o reflexo, a gente vai para a projeção, vai para esse outro, né? Que, enfim, para falar do eu preciso, de algum modo, colocar na terceira pessoa, né? Projetar como uma sombra. Então, é dessa. Eu acho, entendo que sobre isso eu prefiro falar poeticamente porque o conceito não me satisfaz. Não te basta. Não, ele não vai lá onde a poesia pode ir, quer dizer, lá na estrutura das imagens, lá no jogo das imagens. Então, acho que esse livro foi buscando nas imagens elementos, né? Que teve um momento que eu fiquei meio em crise, assim, porque não sabia para onde eu ia mais, depois de ter problematizado e tal, a voz, na sua dissociação e tal, eu não sabia para onde ir. E aí foi aí que eu fui encontrando as imagens, e sobretudo imagens de mulheres, né? Mulheres que produzem, que, que fizeram sua própria imagem, né? Que pintaram sua própria imagem, que fotografaram sua própria imagem, enfim, essa ideia do autorretrato, né? Enfim, tem vários poemas que remetem a essa ideia do autorretrato. Numa fotógrafa que me fascinou muito, que eu vi uma exposição dela recentemente, Vivian Maier, e me fascinou assim, o modo como ela vai operar com o autorretrato. É uma fotógrafa dos anos 50, 60, né? Ela era uma fotógrafa amadora, ela era babá de crianças, né? E fazia fotografia, acho que ela era tipo uma governanta, né? Eles moravam numa casa, assim, fora de Chicago, e ela tinha um espaço nessa casa onde ela podia revelar as fotos. E ela trabalha muito com sombra, com reflexo, ela trabalha o tempo todo com essa projeção, né, desse outro eu e era também uma flaneuse, né, ela passeia pela cidade e nesse que ela passeia pela cidade ela vai encontrando reflexos dela mesma em vários lugares e tem vários autorretratos assim. Então eu acho fascinante, né, essa reflexividade da Vivian Maier e acabou inspirando uma série de pequenos poemas que são poemas legendas. Eu entendo que esses poemas são tributários dessas imagens que devem aparecer junto com elas, né? Enfim, eles são legendas, né? Legendas oníricas, enfim, mas são legendas dessas imagens, não descrevem a imagem, né? Mas é o que elas me fazem poeticamente pensar, e esse pensar poético aí vai se traduzir em uma estrutura de ecos. Eu traduzi os reflexos em ecos, né? Os reflexos da imagem, eu transformei em ecos, e então criei esses 3 poeminhas assim. Então, tem vários casos, né? Tem também uma artista, uma pintora italiana do Renascimento, que é Artemisia Gentileschi, que, ao contrário do que a gente possa imaginar, né, houveram pintoras no Renascimento, poucas, porque as academias de pintura não recebiam mulheres, isso, inclusive até o século XIX era assim, né? E tinha uma série de restrições e tal, mas a Artemisia, como as outras pintoras do Renascimento e outras pintoras ao longo da história da pintura, era filha de pintor. Então, é por isso que ela se tornou pintora, mas de fato ela teve um ateliê próprio. Ela, enfim, tem toda uma série de peripécias na vida dela que não acho que seja relevante contar, embora seja interessante. É uma vida renascentista com tudo que isso implica de peripécias, de violências e um monte de coisas, mas ela de fato foi uma artista de sucesso. Uma artista que trabalhou para várias cortes, né? Havia mulheres nas cortes que podiam pagar também pelos quadros, né? Então, isso também, ela também teve esse público, recebia encomendas das cidades e tal. E tem um quadro que eu gosto muito, que me intriga, que me encanta, que se chama Autorretrato
ou a alegoria da pintura. Ela tem duas alegorias da pintura. Tem um de juventude, que é ela pintando, que ela chamou de alegoria da pintura, que também é um autorretrato, e esse outro autorretrato, ou alegoria da pintura, que é a imagem dela mesma pintando um quadro no qual tem um homem que está olhando para ela. E o que eu acho muito interessante nessa imagem é que os olhos dele são vazados, ela ainda não terminou, né? Ela não terminou a imagem, então é um olhar sem olhar, mas como se ela está construindo esse olhar, né? Então tem uma circularidade nesse quadro que me fascina, e também aí tem um poema que eu escrevi sobre esse quadro. Então, você entende, da questão do eu, né, do alguma coisa igual a X, eu fui para a imagem. E a imagem me levou à imagem do meu corpo próprio, né, que é uma imagem, a imagem de uma mulher, e as questões que isso traz, né, na relação com a tradição. Todas as questões que a gente pode encontrar aí dessa tradição que vai ser sempre encontrada a contrapelo, são sempre as exceções, são sempre os casos raros, são sempre aquelas figuras que ficaram esquecidas. A gente está vendo isso, né, no Brasil de hoje.